do texto que a gente vai pensar hoje. E eu convido a você a abrir sua Bíblia em Efésios. Efésios. Vai ser isso aqui. Efésios capítulo 4. A gente vai fazer uma leitura completa, tá? Desde o verso 1 até os 2 primeiros versos do capítulo 5. Tá bem? Espero que vocês tenham sua Bíblia aberta, porque a gente vai pensando no texto e pensando sobre ele. Mas antes eu gostaria de orar. Deus, Tu és quem opera em nós, Senhor. Tu és quem coloca em nós o desejo de aprender contigo. Tu és quem nos atrai à Tua presença. Tu és quem nos atrai à Tua graça e misericórdia. Senhor, que independentemente, Deus, de presencial ou remoto, estando aqui no templo físico, nós somos templo do Espírito Santo. Que o Senhor possa, Deus, através de dispositivos digitais, canal no YouTube, Senhor, o Senhor possa falar com corações de carne. Que essa tecnologia possa tocar almas, que essa tecnologia possa tocar vidas e que o Senhor possa ser engrandecido com isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Acompanhe na sua Bíblia. Eu vou lendo aqui e a gente vai caminhando. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há só um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós sejamos mais como meninos agitados para todo lado e levados por redor de vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que se induzem aos erros. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Verso 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para a avidez cometeram toda sorte de impureza. Mas não fosse assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tende ouvidos que nele fossem instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Verso 25. Por isso,
Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira, nem deis lugares ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Texto longo. Um texto de, o quê? 32 versículos, ainda tem o plus do capítulo 5. Como já foi dividido com a gente, o capítulo 4 é uma continuação do capítulo 3. Nessa situação, Paulo estava prisioneiro, estava no momento de instruir a igreja, de ensinar a igreja as características, né, de uma boa vivência com Deus. E é interessante que a gente pode dividir basicamente o texto em 3 momentos. E eu vou conversar com vocês a partir do verso 1. A gente vai caminhando a partir do verso 1 do capítulo 4 e vai conversando sobre isso. Andar de modo digno aponta para procedimentos diários. É um ensinamento prático. A ortopraxia, a prática correta daquilo que você lê. Se existe uma leitura, se você conhece a Bíblia de cabo a rabo, se você conhece ela completa, mas não existe uma prática diária na sua existência, uma prática diária no seu procedimento diário, nós temos um problema. Andar de modo digno aponta para o procedimento diário, aponta para a necessidade de se viver aquilo de forma que você foi salvo, né? A vida deve testificar isso. Acompanhe, por favor, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, né, que andeis de modo digno da vossa vocação. Aquele que nasceu de novo precisa andar de forma coerente com aquilo que você prega, né? A vocação que fosse chamados. Verso 2. Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. A vocação que fostes chamados. E o título dessa meditação de hoje é um convite à maturidade. Vou repetir porque eu errei. Um convite à maturidade. É um convite ao crescimento. É um convite a você amadurecer. Por que ele vai falar sobre isso? Porque ele fala em todo momento em relação a conhecer a vocação e colocar ela em prática. Marcas de um chamado, a humildade e mansidão. A marca do chamado precisa estar presente na sua vida diária. Se existe um Adriano fora da igreja e existe um Adriano dentro da igreja, isso está errado, porque é a mesma pessoa que foi salva, foi transformada por Deus, ela precisa ser diferença, tanto na igreja como fora dela. Ela precisa usar de mansidão, tanto na igreja como fora dela. Ela não pode ter uma vida caricatural, ela não pode ter uma vida de ator. Ela precisa ter coerência na sua vida. E isso é interessante, porque às vezes nós criamos algumas caricaturas de crente, né? Oi, irmão, tudo bem, graça e paz. Ó. Não é que seja errado ser assim, mas às vezes nós vemos algumas pessoas que é um jeito na igreja que se você tocar sai virtude, e fora da igreja não é tão assim. Aí não dá certo. Nós precisamos ter coerência. Coerência. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é quando ninguém está reparando? Quem você é quando você não está postando no Instagram? Quem você é? E é interessante que ele coloca, suportando-vos uns aos outros em amor. A ideia de suportar muitas vezes é colocada de forma errônea. Eu não suporto fulano. Mas a ideia do texto é ser suporte, é segurar, é auxiliar, é sustentar.
E na igreja, muitas vezes, a gente está muito preocupado em apontar, quando na verdade nós precisamos segurar. Quando na verdade nós precisamos auxiliar, ajudar uns aos outros. Continuando. Ser suporte é ser incentivador, motivador uns dos outros. Ser suporte é auxiliar, ajudar, fortificar uns aos outros. Então, quando ele segue no verso 3, esforçando diligentemente por preservar o quê? A unidade. Esforçando diligentemente. Diligentemente é uma palavra interessante, porque é algo que você faz com certo ímpeto, certa dedicação. Existe uma preocupação nessa atividade. Diligentemente. Quando você vai ver a parábola da viúva, que ela perde a moeda dentro de casa, a Bíblia vai falar que ela procura diligentemente. O que é procurar diligentemente? É procurar tirando as coisas do lugar, é procurar se abaixando, é procurar empregando força, empregando vontade, diligentemente. E aqui o trecho fala assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. A unidade. Por que unidade? Porque trabalhar com gente é complicado. Não é não? Diga se não é. Nossa, minha família é uma maravilha. Na minha igreja só tem coisa boa. É assim? Não. Porque somos seres humanos, e seres humanos têm as suas dificuldades. Seres humanos têm os seus altos e baixos. Seres humanos têm os seus conflitos. É normal, dentro de relações humanas, existirem conflitos. Por isso que ele fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, numa só esperança. Paulo está o tempo todo direcionando o nosso olhar, mostrando o nosso olhar, que nós somos um, não em nós mesmos, mas um em Cristo. Você não é um porque você gosta do mesmo time que o seu amigo. Você não é um porque você gosta da mesma banda que o seu amigo. Você é um porque existe o mesmo Cristo que habita em você, habita no seu amigo. É essa a ideia. O que nos une enquanto igreja não é o templo físico, não é o templo físico. O que nos une enquanto igreja é o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. É essa a ideia de, sei lá, um pregador, alguma pregação, sei lá, Rodolfo Abrantes, um cara que prega palavras maravilhosas. É o Espírito que fala através dele e toca o meu coração. Porque existe um Espírito. Isso é o que nos une enquanto igreja. E é por isso que essa igreja mesmo fechada, essa igreja mesmo quase vazia, mas o Espírito Santo habita e ainda fala com você que está em casa. Por conta de Cristo que nos une. Por isso que mesmo assim, mesmo tendo conflitos, mesmo tendo ideologias diferentes, mesmo tendo temperamentos diferentes, o Senhor nos faz um, não por causa de nós mesmos. Então se esforce, no que depender de vós, tende paz com todo mundo. Tende paz. Se você não for falar uma coisa que vai edificar, irmão, fica lá. Se você não for falar alguma coisa que vai ajudar, que vai encorajar, vai orar. Vamos caminhar. Seguindo, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Eita, essa parte é massa. Lê aí. Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos. Vamos ler de novo. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Será que Paulo não tinha conhecimento para escolher outra palavra que não fosse todos? Será que Paulo não tinha bagagem literária, bagagem de escrita para escolher outra palavra que não fosse todos? Lógico que ele tinha. Mas ele escolheu não usar, para que ficasse evidenciado sobre Deus estar sobre todos, na unidade, na ideia de igreja, na ideia de unidade de fé. E ele fala sobre isso. O Pai de todos, o qual é sobre todos, soberania. Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Age por meio de todos.
porque existe Espírito Santo. Olha que maravilha. Age por meio de todos e está em todos. Deus não age, Deus não fala só através do pastor. Deus não fala só através do louvor. Deus vai falar às vezes através de um abraço, através de um olhar, através do Lídia. Grupo de recepção, fica ali à frente. Às vezes Deus vai usar uma palavra com uma pessoa específica. E aquele dia foi diferente, porque Deus usou quem não está aqui na frente. Às vezes a gente acha que Deus só usa isso aqui. Dali, do batente para frente, Deus não usa, não. Não. Existe unção através do Espírito Santo para Deus agir em qualquer lugar da sua igreja, em qualquer lugar do seu corpo, em qualquer lugar da sua unidade. Ponto. E é isso que torna o corpo de Deus rico, o corpo da igreja rico. Vamos seguir. E por isso que ele fala sobre esforçar diligentemente, já falei sobre isso, por preservar a unidade, as relações são conflituosas, a somente o corpo, né? Viemos dele. A ideia de pai, né? Viemos dele e temos nele a filiação eterna através de Cristo. Deus é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E é interessante, agora vamos passar para a segunda parte do nosso estudo. Quando ele fala sobre a ideia de igreja, ele coloca a ideia de igreja em relação à unidade. Ele estabelece isso muito claramente. Essa é a abertura do texto. Beleza? Na segunda parte, que ele vai entrar agora, a partir do verso 7, ele fala sobre os dons. Ele fala como o Espírito Santo, então, pode ser percebido na igreja. Como essa vocação, como essa salvação pode ser percebido, não só na própria vida daquele que foi chamado, mas também na igreja.
entender, tem a facilidade, porque consegue alcançar um dos povos minoritários do país, que são os surdos. Mas não, queria muito era cantar, queria muito era pregar, queria muito era ser do grupo de gestos. Quando, na verdade, Deus escolheu aquela pessoa para outro púlpito. Eu sempre lembro de uma história de um missionário. Esse missionário, ele queria muito pregar, né? Ele era cozinheiro. Esse missionário, ele era cozinheiro. Ele era o líder da cozinha. E ele pedia, essa história é verídica, inclusive, aconteceu na base, uma das bases da Jocum, e ele pedia ao líder para pregar. Ô fulano, deixa eu pregar. Ô fulano, e o rapaz, não, calma, é porque hoje já tem. Até que um dia o líder, de tanto ele insistir, disse, vá. Aí ele foi, né, se arrumou, chegou, aquela coisa assim, pregou. Foi uma pregação abençoada, amém. Tudo certo. Mas quando ele voltou para a cozinha, no outro dia, quando ele entrou na cozinha, ele sentiu algo diferente. E ele foi para o fogão e Deus falou no coração dele. Deus falou no coração dele. O seu púlpito é o fogão. E ali ele caiu, começou a chorar. Porque ele entendeu que existe grandeza, existe unção naquilo que eu faço. Meu irmão, você pode ter o conhecimento de tudo, mas se Deus não te der unção, é Deus testificando o seu trabalho, testificando o seu ministério, testificando a sua vocação. Pode ser bonito, mas Deus não vai agir assim em você mesmo. Né? Vamos continuar. Deus concedeu dons aos homens, né? O serviço. Ele mesmo concedeu uns para profetas, mestres, evangelistas, para aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo, né? O uso de dons é para a edificação do corpo. Se você usa o seu dom para você se promover, se você usa o seu dom para aparecer, você está usando o seu dom de forma errada. Eu sei que é meio assim, meio simplório falar isso, mas é necessário. Se você usa o dom da forma com o coração mais vontade, mas se existe essa intenção de aparecer, nós temos um problema. Se João Batista, que foi João Batista, disse, é necessário que eu diminua e que ele apareça. E a gente está falando dos maiores profetas que falaram sobre a vinda de Cristo. Quem somos nós? Seguindo. Maturidade, né? O verso 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, né? Sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que são induzidos aos erros. Todo serviço, ele visa edificar a igreja. Amém? Você em casa, espero que você tenha dito amém. Todo serviço, ele visa edificar a igreja. Foi? Verso 13. Vamos pegar então. Verso 11, até melhor. Verso 11 que deu uma cortada aí, mas vamos continuar. Verso 11. Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, mais uma vez, unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que se induzem ao erro. Vamos lá, falando sobre isso. Todo serviço, todo dom derramado aos homens visa a edificação da igreja, certo? Esse é o propósito, edificar a igreja. Então, de repente, tem uma pessoa que tem um dom de aconselhar, tem um dom da interpretação, tem os diversos dons que podem existir na igreja. Esses dons são para a edificação do povo de Deus, para o crescimento, para o amadurecimento desse povo. E é interessante que o desejo de Deus é que a gente amadureça enquanto filhos, certo? Um exemplo, se uma mãe tem um bebê, nasceu o bebê, maravilha, o desejo dela é que ele amadureça, que ele cresça, que ele se fortaleça.
Se aquela criança tiver algum tipo de retardo assim, em relação à parte biológica, vai se detectar que existe uma síndrome, uma deficiência. O normal de uma vida biológica, é que esse ser humano nasça, cresça, amadureça, para então poder gerar uma nova criatura. Então, o amadurecimento é um ponto essencial da vocação. Se você ainda... Adriano, eu tenho 12 anos de crente, nasci na igreja. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Tem uma musiquinha das crianças aqui. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso. E é verdade, porque para cada um, pense na igreja, não a instituição de forma geral, mas pense na igreja, o corpo, como se você fosse uma célula. Você é uma célula nesse corpo. Mas você, que tipo de célula você é? Você é uma célula cancerígena? Você é uma célula que trabalha? Você é uma célula que fica lá, diz assim, não quero me envolver não. Esse negócio de crente não é para mim não. Você precisa se envolver. A ideia da vocação, a ideia do chamado, traz então ao nosso coração a ideia de edificação do corpo. A maturidade precisa tocar a igreja de alguma forma, mas primeiramente ela toca a sua forma de vida, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, não só na igreja, mas no contexto que você vive. A gente precisa parar de dividir, ter essa dicotomia, a vida secular e a vida sacra. Não, você só tem uma vida, depois que você foi chamado. Paulo já dizia isso, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Acabou-se. É o mesmo. Mesmo Adriano aqui, mesmo Adriano fora. Mesmo Pedro aqui, mesmo Pedro fora. Do mesmo jeito. Por isso que a ideia de Paulo é falar sobre maturidade. Vocês precisam amadurecer. Vocês precisam crescer. Crente com 12 anos que se envolve com picuinha dentro da igreja. Crente lá com 10 anos de evangelho que não sabe, não faz nada na igreja. Não faço não. Não se envolve com nenhum grupo, não participa de evangelismo. Pô, vai fazer o quê, pelo amor de Deus? Qual é a relevância dessa tua vida? Qual é a relevância desse teu chamado? Qual é a relevância? Aí vive. Não, assim, minha vida é essa aqui mesmo, vou trabalhar, estudar, viver minha vida normal. Ah, nossa, sério? E Deus com vontade, eita, eu quero usar você, cara, eu quero usar você. Disse, não, Deus, estou cansado demais. Passa depois, aqui tem um TikTok aqui, massa. Não, pelo amor de Deus. Amadureça, cresça e apareça. Para Cristo, obviamente. Porque nisso é colocado a maturidade através do Espírito Santo. E ele fala sobre isso, a ideia de não andeis como meninos, agitados de um lado para o outro, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, cresçam, amadureçam. E no verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Em quê? Em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ele está dizendo, cresça, que a vossa fé amadureça, que o vosso conhecimento de Deus permaneça, se solidifique, tenham raízes, sejam profundos. O problema é que a gente conhece, a nossa geração conhece muito sobre Deus. É um oceano conhece, porque tem livro, tem Bíblia, tem texto, tem vlog, tem Spotify, que tem lá esqueci o nome agora, os podcasts, tem os 4, tem tudo. Mas esse mar tem 3 centímetros de profundidade. Nós temos muito conhecimento, mas não temos profundidade. Isso é um problema, porque nós podemos ter um conhecimento gigantesco, nós podemos ser inteligentes, mas a sabedoria é profundidade. A sabedoria é profundidade. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha, Rebeca, é com você, Rebeca. E eu lembro que eu comentei com ela que o bambu, a planta, aula de biologia agora. O bambu, ele passa 9 anos gerando raízes, para depois aparecer a planta. 9 anos. Aí você vê aquele varapau gigante, caramba. Mas ele passou 9 anos. A gente parece que é
inverter as coisas. Quer crescer, amadurecer, aquela coisa toda, mas esquece das raízes, esquece da profundidade. E Paulo fala sobre isso. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é a sua função no reino? Para você que está em casa, qual é a sua função no reino? Qual é a sua função no reino? O pessoal que está lá atrás, qual é a sua função no reino? Qual é a minha função no reino? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele disse: Adriano, um dos meus maiores medos é ser mais um na multidão. Eita, meu amigo, aquilo ali me pegou, me touro nas emendas, assim, tuf. E eu fiquei pensando naquilo, rapaz, é mesmo. Porque a gente corre para um bocado de coisa, a gente corre para pagar os boletos, a gente corre para passar no vestibular, a gente corre, e não que essas corridas não sejam boas, não estou dizendo isso, mas parece que tem um momento que isso se torna a nossa regra de vida. E a gente esquece que existe uma eternidade. A gente esquece que existe um pós. A gente esquece que existe um Deus. Eita, aí é peso. Cresçamos. Mas cresçamos em tudo, né? Maturidade no crescimento da fé me leva ao serviço. A maturidade da fé me leva ao serviço. Me leva a me importar com vidas, trabalhar na edificação do corpo, na edificação da igreja, da noiva, e não apenas da instituição. Eu desconfio de uma fé madura, escute isso, eu desconfio de uma fé madura que não me leve ao serviço. Eu não serei piedoso, eu serei fariseu. Vou repetir, eu vou que está gravado. Eu desconfio de uma fé madura que não me leve ao serviço. Eu desconfio porque eu não serei piedoso, eu serei fariseu. Não, mas eu sei demais, né? Porque aquele pregador é uma exegese e não sei o quê, ele usou a hermenêutica, ele usou... Sim, mas o que é que você faz? Fala demais. Conhece pessoal assim? Fala que é uma beleza. Sim, mas o que é que você faz? O que é que existe nas suas mãos de serviço que está fazendo? Essa maturidade precisa encontrar a igreja em serviço. Você precisa aprender. Quando você aprende a Bíblia, não fica para você. Você devolve para a igreja, você devolve para os outros, você devolve para quem vive com você. As frutas, né? Você não vê as plantas, sei lá, uma macieira comendo das próprias maçãs. Os frutos são para os outros. Deixa eu te dizer que você não é o centro da galáxia. Deixa eu te dizer isso. Desculpa, tá? Mas não, você não é o centro da galáxia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vem o estudo da palavra, quando vem a unção, quando isso frutifica, isso é para o outro. E alguém vai fazer e eu vou receber também. E isso todo mundo é edificado. Eu estava conversando agora há pouco com a esposa de Cris, a esposa, acho que é Cris, que é o casal que cuida dos cursos de namorados. E eu falando sobre ela, né? Pronto, Cris e Carlos, isso, obrigado. E eu falando sobre ela, que é Deus que derrama. Imagina aí, o ciclo da água, certo? Deus que derrama a chuva, né, que gera os rios. E esse rio é o Espírito Santo, passando em mim para você. Age em mim, porque essa palavra já me cortou todinho. Agora está cortando você. Depois você vai aprender, vai cortar outra pessoa. E essa mesma água, esse mesmo Espírito, flui para o mar, que é o próprio Deus. Então, Ele gera em nós os dons. Ele gera em nós a eficácia desses dons. Ele gera em nós porque Ele nos faz um. Por isso a ideia de cresçamos, amadureçamos, prossigamos. Por isso que eu desconfio de uma fé madura, altiva,
que não me leve ao serviço. Desconfie da sua fé também. Certa vez eu conversando com um pastor, e ele dizendo assim, é interessante que a diferença do trigo e do joio é quando ele está maduro, o joio, ele permanece rígido. Mas o trigo, ele se curva. E ele pegou esse exemplo do homem do campo, para dizer que um trigo maduro vai levar você ao serviço, vai levar você a trabalhar, vai levar você a edificar vidas. Vamos seguir. Parte 3, pessoal. Verso 17. Já estou caminhando para o fim. A santidade, né? A santidade cristã oposta à dissolução. Verso 17. Portanto, digo, no Senhor e testifico, não andeis como também andam o quê? Os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento. Essa palavra é pesadíssima. Obscurecidos no entendimento. Alheios à vida de quem? De Deus. Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, como para com a avareza cometerem toda sorte de impureza. Vamos até aí. Conversando aqui. A santidade, a mesma ideia do procedimento diário. Não sejam como gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem. Isso é pesado. Isso é pesado por quê? Ele usa um termo aqui super delicado. Obscurecidos de entendimento, certo? Cegos de entendimento. Cegos. Completamente sem entendimento. Alheios à vida de Deus. Se você reparar, existe a ideia de alheios à existência de Deus. Deus existe. Amém? Amém. Pronto. Ele está lá, eu cá. É isso que o texto está dizendo. Ignorando a existência de Deus. Ignorando o senhorio de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. O problema maior é que eles, mesmo assim, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. E o problema principal é que a gente tem isso na igreja. Pessoas que vivem suas vidas como bem querem, como bem podem, alheios à vida de Deus. Essa pessoa, ela pode estar na igreja todo dia. Ela pode estar no culto todo dia, mas o coração dela não vai estar em Deus. E isso é um problema. Porque a gente acha que muitas vezes, não, porque eu vim para a igreja, aleluia, estou santo e salvo, aleluia, glória a Deus. E na verdade não é. Isso aqui é um reflexo da sua vida. É um reflexo da sua prática diária. Precisa ser, na verdade. E por isso que ele fala, né? Despojem-se do velho homem. Despojem-se do velho homem. Verso 20. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam. Esse mais é maravilhoso aí. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é que de fato, eu acho maravilhoso Paulo dizendo, se é que de fato vocês aprenderam mesmo, e nele foste instruído segundo a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, ele agora diz a premissa principal, né? A premissa primordial. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência de engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, possivelmente, você tinha uma vida antes de Deus. Uma vida que você tinha a sua vida, tinha as suas religiões, tinha a sua ideia. É assim que eu penso. Tá bom.
Quando existe a conversão e quando Deus alcança o nosso coração, essa mentalidade ela precisa ser mudada. Precisa mudar uma chavinha no seu juízo aí. Porque precisa agora você ser direcionado, dirigido, controlado, governado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Então, não andem como os homens, na vaidade dos seus próprios pensamentos, achando que você sabe alguma coisa. E essa pandemia está para mostrar isso. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quantos planos de 2020, quantos planos foram simplesmente ou cancelados, ou adiados, ou congelados? Não, porque eu vou fazer isso, eu vou ajeitar isso, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá. Não. Porque Deus já sabia todas as coisas. Tem um trecho maravilhoso na Bíblia, que eu esqueci agora a referência, que diz, não diga, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas diga-se, se assim Deus permitir, farei isso, farei aquilo, farei isso. E na verdade nós estamos tão acostumados a organizar as nossas vidas pseudo-perfeitas, organizar elas de, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou a isso, encaixa, e parece uma obra de arte. Mas Deus, às vezes, permite que uma pecinha seja tirada e o nosso castelo de cartas cai. E a gente, Senhor, por que, Senhor? Que nem a gente, Jó, né? Pergunta. Jó passa o livro inteiro perguntando. Aí Deus vai conversar com ele. Jó, onde é que você estava? No final do capítulo, no final do livro todinho, Deus vai conversar com Jó. Jó, rapaz, beleza? Me diz onde é que tu estava quando eu firmei os céus. Fantástico isso. Me diz onde é que você estava quando eu estruturei as montanhas. E ele começa. Aí Jó cai em si. Diz assim, eita, não sei de nada. Eu achando que eu podia inquirir Deus, perguntar a Deus. Botar Deus na parede e dizer assim, olha, quem você pensa que é? Jó cai em si assim. Precisa ser essa a nossa compreensão sobre cair em si. Cair em si, sobre aquelas práticas que aconteciam no velho homem. No velho homem precisam morrer para que eu possa viver uma nova vida. Aquela que foi proposta por Cristo. Continuando, a segunda parte. E terminando, né? Exortações à santidade. Verso 25. Por isso, já que você se despojou do velho homem e você vai viver agora uma nova vida, certo? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros, certo? Somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias o quê? Mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, ensine unicamente a que for boa para dar edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Certo? Então, já que você abriu mão do velho homem, esperamos que sim, então nós temos um problema. Já que você abriu mão do velho homem, da velha mulher, você agora vai encontrar um novo procedimento, não por sua própria força, mas o Espírito Santo gerando em você essa maturidade. E ele coloca aqui, fale a verdade, né? Fale a verdade, não é ser grosseiro ou mal educado. Olha o verso 2. Vamos parar agora, por favor. Volta a folha aí. Olha o verso 2 do capítulo 4. Com toda o quê? Humildade e mansidão. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí agora retorna para o verso 25. Meu querido, falar a verdade não é ser grosseiro. Falar a verdade não é ser mal educado. Falar a verdade não é o que você acha que você vai falar. A Bíblia vai falar através de João, dizendo que a palavra bem colocada, ela desvia a ira.
Então, até a exortação bem colocada, bem instruída, ela traz vida. Ela traz vida. Por isso, não, mas é o meu jeito de falar mesmo, esse é o meu jeito, eu vou ser sincero. Ai, Jesus, não. A minha sinceridade não pode ser uma desculpa para ferir o outro. A minha sinceridade não pode ser o meu desejo de falar a verdade. Olha que bonito isso. É muito bonito, né? Eu vou falar a verdade com fulano. E você usa aquele momento para ferir ela, ou subjugá-la, ou humilhá-la. Está errado. Não é essa a ideia, porque antes de tudo isso tem, no verso 2 do capítulo 4, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos em amor. Suportando-vos em amor, sendo suporte do outro, ajudando, auxiliando, segurando, incentivando. Quando foi a última vez que você incentivou alguém? Quando foi a última vez que você incentivou alguém? Que alguém fez um trabalho muito massa, e diz assim, caramba, de torar, muito massa isso aqui que você fez. Quando é que foi? Ou para você nada tá bom? Não, porque não tá bom não gostei não, achei meio sem sal. Ah, Jesus, sério? A gente precisa ser motivador, incentivador. E as nossas palavras de verdade precisam ter Cristo. As nossas palavras de verdade, as nossas palavras de exortação precisam frutificar de forma positiva. Porque já basta o mundo para machucar o nosso povo. Já basta o mundo. Não seja instrumento do mal, né? Nesse sentido. Segunda parte. Irai-vos e não pequeis. Isso aqui é interessante. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. As nossas ações precisam externar Cristo. Amém? Ou não amém? Amém. Né? As nossas ações precisam externar. Então, o meu trato diário precisa externar Cristo. Mas as nossas reações precisam externar Cristo. Qual a diferença? Beleza. A minha ação, ela é controlada. Certo? Eu tenho uma ação que é controlada. Eu tenho uma consciência. É premeditado. Né? A ação. A reação, não. Por quê? Porque alguém fez um negócio comigo. Eu fiquei com raiva. Aí a minha reação precisa também mostrar Cristo. Mas a reação não é um negócio premeditado. A reação vem. E aí? É aí que vem a palavra que machuca. É aí que você olha de um jeito que você vai machucar outra pessoa. É aí que vem... Eita, não devia ter feito isso. Não devia ter agido assim. A reação. Por isso que ele fala assim, irai-vos. Você vai se irar. Você vai se irar. Beleza, você vai se irar. Mas não peque. O que é que ele está dizendo? A sua reação precisa mostrar Cristo. A sua reação precisa mostrar que você nasceu de novo. A sua reação precisa mostrar que você é chamado. A sua reação, isso é o problema. Porque a reação precisa ser amadurecida. Quando você menos esperar, aconteceu um negócio que você não estava contando. Pronto, ela precisa mostrar Cristo. Aí é pesado. Vamos seguir. Não ande como você andava no mundo, né? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele faça, trabalhe, né? Tenha procedimento coerente. Aquilo que nós falamos no início. Tenha um procedimento coerente. Não saia, essa aqui é interessante. Não saia da vossa boca nenhuma o quê? Palavra torpe, né? A palavra torpe, geralmente, ela é vinculada ao palavrão, né? Geralmente é vinculada ao palavrão. Mas nós podemos compreender de uma forma mais ampla essa palavra torpe. Vamos pensar um pouco. Mas aquela palavra que fere, que mata, desmotiva ou desencoraja, também é palavra torpe. Aquela palavra que você usa, né? Ah, mas eu não falo nada, não falo palavrão. Mas eu boto efeito em tudo, nada tá bom, nada presta, falo mal de todo mundo, falo mal de Deus e do mundo. Ah, mas eu não falo palavrão. Homem, me ajude. Desce o pó em todo mundo, meu Deus do céu. Mas não, não falo palavrão. Não tem palavra torpe na minha boca. Sério? Oh, Jesus. Não, a palavra torpe não pode ferir o outro.
Nem deve, não há lugar. E engraçado é que Paulo está escrevendo para uma igreja. Imagina aí. Não haja no vosso tratado diário palavra torpe. Imagina a situação da igreja para Paulo colocar isso dentro de uma carta. A situação que era. Então não é apenas o palavrão em si, também o palavrão, mas eu falo sobre as outras falas, as outras formas de falar e ferir o outro. As falsidades, a própria fofoca, a mentira. Isso é danoso para o corpo. Não queira ferir o corpo. Seguindo. No verso 29, né? Continuando. Não será na vossa boca palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para o quê? Ele usa uma palavra importante aí. Aquela que for boa para edificação. E ele usa ainda mais outro termo, conforme a necessidade. Não é porque você sabe falar, não é porque você já estudou, que você, onde tiver um buraco, você vai querer falar. Não precisa. Deixa eu dizer que não precisa. Porque quando houver necessidade, quando houver, então, assim, a oportunidade certa, Deus há de abrir a situação. E assim, ele continua, transmita graça aos que ouvem. Você já ouviu alguém que transmitia graça? Você escutava uma pessoa dizer assim, rapaz, eu podia escutar 10 horas essa pessoa falando, porque ela transmite graça. Que o mundo nos conheça pelos nossos procedimentos no dia a dia. E não porque a gente está preocupado em aparentar ser mais maduro ou mais crente do que os outros. Quem é você no dia a dia? Por isso que é um convite ao amadurecimento. E o verso 30, para a gente encerrar. Não entristeçais o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, é uma igreja, hein? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias. Isso é uma igreja. E bem assim toda o quê? Malícia. Lembra que eu falei que você lidar com o ser humano era complicado? Esses problemas tinham dentro da igreja. Continuando. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos, né, uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E é maravilhoso porque no verso 26, retorna um pouquinho, verso 26, irai-vos, não pequeis, e ele diz assim, não se ponha o sol sobre vossa ira. O que está querendo dizer aqui? Perdoe. Não, vou segurar essa raiva, esse rancor aqui no coração, assim. Não precisa disso. E o próprio rancor e a própria ira trata de ferir a nossa alma. Por isso que está dizendo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E os 2 primeiros versos do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em quê? Amor. Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, resumindo. Ponto 1 fala sobre andar de modo digno, andar de forma coerente. O ponto 2, Deus concedeu dons aos homens. Se existe uma fé e essa fé amadureceu, ela precisa vir em forma de serviço para o corpo. E o ponto 3, em relação à santidade, o procedimento diário, não só em relação à igreja, mas em relação à sua vida total. E vamos agora para as aplicações. Aplicações. Nos 3 pontos amadureça. Conheça a sua vocação. Conheça a sua vocação. Ah, Adriano, eu não sei. Vai orar. Geralmente a nossa vocação tem a ver com aquilo que nós gostamos de fazer. Geralmente. Não estou dizendo que é sempre. Mas geralmente Deus coloca em nós um amor
A gente gosta de fazer assim. Por quê? Sei não, só gosto. Existe essa ligação. Conheça a sua vocação, amadureça. Se você está na igreja há 10 anos e você não faz nada, nós temos um problema. Certo? Se você está na igreja há 10 anos, assim, não, só vem na igreja, só domingo à noite, enfim. Nós temos um problema. A ideia do corpo é unidade, a ideia do corpo é o mesmo sangue, o mesmo ar, estando junto, nos fazendo unidos, apesar de distantes. Conheça a sua vocação, sirva, seja instrumento. Esse é o primeiro ponto, a aplicação. Conheça a sua vocação. A minha vocação é ser do líder. A minha vocação é trabalhar com Libras. A minha vocação é ajudar a Aleluia. A minha vocação é ajudar no louvor. A minha vocação é cantar no coral. A minha vocação é ajudar o pastor. A minha vocação é interceder. Conheça a sua vocação. Se você não sabe, olha aí, maravilha. Nós temos um alvo agora. Segundo ponto. Tenha consciência sobre a vida de Deus. Certo? E seja governado por ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ponto 2 trabalha em relação justamente ao serviço, né? A santidade. Então, se você anda como se só lembra de Deus quando vem para o culto, nós temos um problema. Não ande, tenha consciência sobre a vida de Deus e seja governado por ela. Eu lembro de uma frase que eu escutei certa vez, que ele falava assim, abre aspas, da mesma forma que o maestro afina a orquestra antes do concerto, nós precisamos afinar o nosso coração no início do dia. Fecha aspas. E como a gente afina o nosso coração em relação à orquestra? É quando a gente ora, Deus de manhã, Deus, estou vivo. Deus sabe, né, obviamente. Deus, estou vivo. E aquele momento, você já condiciona o seu coração, condiciona a sua mente para Deus, tudo que for fazer, Senhor, de acordo com a tua graça e misericórdia, esteja à frente. Esteja me direcionando, esteja me governando, seja soberano sobre mim, Senhor. E o terceiro e último ponto, seja separado, tenha procedimentos diferentes do mundo. Seja separado, tenha procedimentos diferentes do mundo. E eu digo procedimentos, não é quando todo mundo está vendo, não. É muito fácil. Mas é quando ninguém estiver vendo. Quando você estiver só. Quando você for seduzido pelas suas vozes internas. Quando você estiver só. Seja separado. Seja dele, totalmente dele. E esse procedimento vai trazer, então, a diferença do mundo. Vamos orar? Eu queria que você fechasse os seus olhos da sua casa, aqui